Então é isso, muito boas-vindas para você que está aí nos assistindo em todos os canais, por áudio, por vídeo, está começando. Esse que é o primeiríssimo episódio 0. Esse aqui que é o Mentorama, o seu podcast de mentoria, inovação e inspiração. Eu sou Felipe Matos e você é o seu host por essa temporada. Espero que a gente se curta muito durante esse período. Dessa vez a gente vai falar de carreira em tecnologia, dados, ciência de dados e também porque estamos com um super convidado aqui que, além de um grande especialista na área, é meu amigo, meu sócio, Arnob Morelix, que tem um currículo invejável, olha só. Morelix é fundador e CEO na Sirius Education, a primeira neo-universidade do Brasil e a primeira faculdade especializada em inteligência artificial e ciência de dados do mundo. Ele também atua como conselheiro sênior do Global Entrepreneurship Network e da Business Angel Minority Association e como professor convidado da Fundação Dom Cabral. Morelix também já serviu como Chief Data Scientist na Inc. Magazine e Chief Innovation Officer no Startup Genome, lidando com uma equipe global, pesquisando e aconselhando governos e organizações privadas em 35 países em suas políticas de inovação. Arnob Morelix é um executivo e cientista de dados brasileiro, radicado no Vale do Silício, que trabalha na interseção entre tecnologia, políticas públicas e impacto social. Seu trabalho foi destaque na mídia global, incluindo New York Times, The Economist, Wall Street Journal e BBC, entre outros. Né? Pouca coisa não. Morelix é autor de pesquisas e análises com a Stanford University, o World Economic Forum, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Kaufman Foundation e outros. Palestrante frequente, já se apresentou no South by Southwest, SXSW para os íntimos, Facebook, no Federal Reserve Bank e mais. E já aconselhou e trabalhou com CEOs, fundadores atuais e ex-ministros de governo. Né? E, além de tudo, é autor do livro Rebooted, An Uncommon Guide to Radical Success and Fairness in the New World of Life, Death and Tech, que inclui contribuições externas de grandes nomes da tecnologia, como o Vint Cerf, que é o pai da internet. O cara que criou a internet e escreveu um prefácio para você? Escreveu um capítulo para o livro. Escreveu um capítulo inteiro do livro. E o Martin Cooper, que é o inventor do telefone celular. Isso aí. Nossa, eu já te conheço há muito tempo, mas ainda não tinha lido o seu currículo em voz alta. É realmente muito impressionante. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Uma honra grande estar aqui com você no seu podcast. Maravilha. E a gente começa a conversa com o Arnob depois dos recados dos nossos mantenedores. O programa de hoje é oferecido pela Zendesk e pela Faculdade Sirius. Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente que oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar e responder suas comunicações. Ela inclui recursos como tickets de suporte, automação de respostas, relatórios e análises, integrações com várias ferramentas e muito mais. Fácil de usar e escalável, permite gerenciar vários canais de atendimento, incluindo e-mail, chat e redes sociais. O mais bacana é que a Zendesk tem um programa de apoio a startups e está oferecendo aos ouvintes do Mentorama 6 meses de uso gratuito da ferramenta para as empresas que estão começando. Não é pegadinha nem conta trial com funcionalidade limitada, não. São 6 meses grátis de todas as ferramentas para você testar e implementar no seu negócio. Use o QR Code que está aí na tela ou o link da descrição para acessar. A Sirius é a primeira neo-universidade da América Latina. Ela combina a profundidade da academia com a velocidade do mercado, oferecendo cursos práticos como os bootcamps e voltados para a empregabilidade, com certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC. Especializada em ciência de dados e inteligência artificial, a pós-graduação Master em Ciência da Decisão da Sirius é para profissionais de todas as áreas que querem elevar sua carreira em 9 meses, adicionando conhecimentos de IA e Data Science às suas carreiras. Conheça mais em sirius.education. Arnob, você morou muitos anos fora do Brasil, né? Como é que foi esse processo de decidir morar fora? Você ficou 11 anos? Quase 12, isso. E você saiu do Brasil, tinha quantos anos? Eu tinha 19. 19, quer dizer, um menino. É.
como é que foi essa decisão de sair? Quando você saiu, você já sabia que ia ficar tanto tempo fora ou foi acontecendo? Com certeza foi acontecendo. Não era parte do plano de longo prazo. Foi... Assim, o motivo de eu querer fazer isso foi busca de aventura mesmo. Eu sou de Belo Horizonte originalmente, minha vida em BH era muito boa. Eu estudava aqui na Federal, gostava da cidade, adoro a cidade, tanto é que voltei para ela, né, depois de mais de uma década fora. E eu estava procurando fazer algo diferente, algo que mexeria muito com o que eu tinha costume de fazer. E aí fui buscando alternativas, né, para alcançar isso. E como é que você foi parar nos Estados Unidos a primeira vez? Basicamente, eu consegui uma bolsa para estudar numa faculdade lá. Esse é o resumão da história. E aí o processo para chegar lá foi uma mistura. Primeiro, eu decidi que eu queria estudar em algum lugar fora do Brasil. E aí eu olhei para que línguas eu conversava, né? E aí poderia ser inglês, espanhol ou português. E aí eu decidi que, não, eu quero um lugar mais diferente possível do que eu sei hoje. E aí isso levou para um lugar que falava inglês, né? E aí nessa rodada já estava eliminada América Latina, ou Portugal, ou Espanha, e também França, ou Alemanha, ou Japão, porque eu não sabia da língua. E aí, dentre essas opções, eu fui buscar o lugar que tinha mais bolsa para estrangeiro. E a realidade é que, e isso ainda é um fato, que os Estados Unidos é o país que mais dá bolsa para estudante estrangeiro. E aí isso levou para os Estados Unidos em si. E aí depois disso foi buscar pessoas mentores, né, inclusive, que poderiam me guiar no processo, já que eu não sabia nada, ninguém da minha família ou amigos sabia, eu não conhecia ninguém, né? 0 pessoas nos Estados Unidos quando eu mudei. Então foi um processo de descobrir como viabilizar esse desejo, esse sonho. Nossa, no que você falou, acho que tem muitas dicas, né? Primeira, você escolher um critério de ir para o lugar mais diferente possível, mas também tem um pragmatismo ali de aonde tem bolsa, então entender quais eram essas opções e, por fim, buscar mentores para te ajudar, né? E no final das contas, uma vez lá, outras coisas foram acontecendo e você foi ficando, é isso? Sim, basicamente. Exatamente isso. Foi buscando formas de continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar tendo as aventuras que eu buscava e desejava. E isso foi guiando assim, os próximos passos. Tinha alguns desejos de longo prazo. Assim. Eu sempre quis tem muitos anos que eu quero ter uma carreira internacional. Beleza, isso foi uma guia. Eu quero trabalhar com um lugar que não só vou mudar para outro país, mas que eu vou poder ter uma carreira internacional que envolva muitos países. Essa era uma guia. Outra guia é que eu sempre estou buscando aventura. E aí é aventura mesmo, em esporte, em hobbies, em aprender e fazer coisas diferentes. Então essas eram algumas guias. E aí isso sempre foi bem pautado por pragmatismo mesmo. É curioso, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas você está certíssimo. Todas as decisões foram muito pragmáticas. Começou com um sonho grande, um desejo grande, e aí assim, beleza, mas agora vamos botar os números aqui, ver o que é pragmático, o que é viável hoje. Qual que é o próximo passo que faz sentido real. Então é esse o processo, eu acho. É uma boa mistura, né, de sonho e pragmatismo, né? A cabeça nas nuvens, mas o pé no chão. Acho que é essa a frase. E você faria alguma coisa diferente? Você tem dicas para dar? Imagina alguém de 19 anos ou um pouco mais que quer aventuras internacionais e que está buscando fazer o que você fez. Que dica que você tem para essa pessoa? Se eu faria alguma coisa diferente, eu não sei. Assim, eu tenho até dificuldade de responder essa pergunta. Uma coisa que a gente mencionou antes, né? Que no nosso café aqui, antes de começar a gravação, que... tô muito feliz com o que aconteceu, né? E eu cometi diversos erros, teve coisas que deram certo, coisas que deram errado, mas, no geral, eu olho para a jornada com uma medida boa de
alegria e orgulho, né, do que foi alcançado. E mesmo nos erros eu me sinto relativamente tranquilo com eles. A dica que eu daria é uma dica que eu tive a sorte de escutar de um mentor e é um grande amigo hoje, o Romário. Vou mandar isso aqui para ele. Eu estava conversando com ele e falei, pô, Romário, não sei, né, o que eu faço, se eu vou, se eu não vou. E minha vida aqui é muito boa, né? Como eu falei, eu estava saindo de uma situação boa para buscar uma situação melhor, mas já estava bom. E aí ele falou assim, Arnóbio, o importante é você continuar movendo. O importante é o movimento. Meio que, na real, pouco importa para onde você vai, o que você vai fazer. Principalmente nesse momento da sua vida, da sua carreira agora, o que você precisa é se mover, misturar, mudar os ares. Esse é o conselho que eu recebi, é o conselho que eu daria. Cara, busca o que for diferente, o que for mover sua perspectiva, mover seus aprendizados, sair do que você conhece e entende hoje. E depois usa uma perspectiva pragmática para ver nisso aí o que é que dá, o que é mais fácil, o que é mais viável. Exato, viável e com potencial futuro também. Agora, tem muita diferença. Eu imagino que ficar 10 anos morando fora, tem muita diferença cultural de como as coisas funcionam, como negócios funcionam nos Estados Unidos, Brasil. Na sua volta aqui, o que é que te chamou mais atenção dessas diferenças? Excelente pergunta. Tem alguns níveis que dá para falar, né? Eu acho que dá pra, vou simplificar, mas tipo, a gente está ligando aqui hoje de Belo Horizonte, nós dois somos mineiros, trabalhamos no Brasil e no mundo inteiro, então tem cultura Brasil, tem cultura Belo Horizonte. E aí tem cultura Estados Unidos, tem cultura Vale do Silício, que é o último lugar onde eu morei antes de voltar para cá. Quando eu contrasto a principal diferença cultural do Vale do Silício para BH ou para o Brasil, ou quase que para qualquer lugar do mundo, é uma diferença de ambição. E ambição é uma palavra que a gente nem gosta de usar no Brasil, geralmente, né? Parece que é errado, né? Ser ambicioso, tá na lista de pecados. Exato. Acho que tem muito a ver com cultura nossa, inclusive... marca cultural da religião, né? E aí essa é uma diferença enorme da cultura do Vale do Silício, especialmente. Tem uma ambição de fazer coisa muito grande, muito transformadora, e tem um desejo de fazer coisas em escala global. E aí isso é óbvio na galera de tecnologia, né? Ninguém está fazendo um aplicativo que é para melhorar não sei o que na cidade dele ou dela. Esquece. Todo mundo está criando alguma coisa que é para mudar o mundo. Não menos que isso. Menos que isso nem desce para o play, né? Esse é o contexto cultural Vale do Silício. A diferença talvez é que no Vale do Silício eles conseguem, né? É talvez um dos poucos lugares do mundo que tem os recursos necessários para quem quer fazer isso. Sim, e ainda mais trabalhando no... Você está certíssimo. O Vale do Silício é um dos lugares é o lugar com mais recursos para empresas de tecnologia. Então, é o melhor do mundo. Ainda é verdade isso. A gente até olhou dados recentes, né, de venture capital comparado do Vale do Silício ou dos Estados Unidos para o Brasil e para a América Latina, né? Um dado que me chamou a atenção, e aí nem falando do Vale do Silício, falando de Miami, que é top 10, mas não é top 3 no país em tecnologia. Só a cidade de Miami tem mais venture capital do que o Brasil inteiro no ano de 2022. Então, muito louco. Cidade versus país inteiro. Você está certo sobre recursos. Só que tem uma parada de desejo, de conexão, de networks que permite isso. E aí tem lugares que estão conseguindo replicar isso. Talvez replicar não é a palavra, mas que estão conseguindo implementar algumas coisas parecidas. Aí vou dar exemplos específicos. Stockholm, Tel Aviv. São lugares com muito menos recurso do que o Vale do Silício. Uhum. Israel é um país de
menos de 100 anos, né? Inclusive, começou depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, muito pequeno, né? Muito pequeno. E quando você olha para esses lugares, conversa com os empreendedores desses lugares, tem essa ambição global e de criar soluções globais e de aprender com pessoas do mundo inteiro. Então tem o recurso, sim, sem dúvida. Mas eu acho que tem um elemento cultural também. E não é só em tecnologia. Tipo, meus amigos de arte ou de psicologia. Você sabe, né? Minha esposa é terapeuta, então tinha uma galera desse mundo também. O pessoal tá tentando fazer assim, cara, qual que é a melhor técnica hoje no mundo para eu fazer o que eu faço? Tem muito esse desejo de criar, e de estar na fronteira do conhecimento, do que está acontecendo. E essa ambição, né? Tem uma frase que eu gosto que conversa com isso, que é meio clichê, mas ela é boa, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Eu acho que tem muita verdade nisso. E tem muito a ver com o negócio também, né, cara? Assim, começar... nós estamos falando de tecnologia aqui, né? Então, assim, começar uma empresa dá trabalho pra caramba. Não importa qual empresa. Qualquer empresa. Todo ramo. Dá muito trabalho. Então, será que você vai ter esse trabalhão? Começa uma empresa que vai crescer pra caramba, né? Ou começa uma empresa difícil. Todas vão dar trabalho. Então, pega uma que vai ter desafios especiais para valer a pena, né? Todo o esforço que vai existir de toda forma. Total. E aí a gente chega na ciência de dados, que é a sua área de formação, né? Por que você escolheu ciência de dados? Basicamente porque isso era verdade na época e é verdade hoje. Nós estamos vivendo uma transformação que um dos grandes elementos, um dos grandes carros-chefes dela é o uso dos dados e da ciência de dados. E aí a gente vê isso de diversas formas. Hoje, 5 das 5 maiores empresas do mundo usam dados como parte do DNA. Microsoft, Apple, Tesla, Google e Amazon. Inclusive, uma delas começou como um algoritmo, né? O Google começou como algoritmo, esse foi o nascimento da empresa. Hoje, 8 dos 10 executivos mais influentes do mundo têm background em tecnologia, muitos deles em dados. Dos 2 que não têm, um deles é o Warren Buffett, que tem mais de 90 anos, claramente outra geração. E aí eu tinha um entendimento e uma impressão que vem se confirmando, reforçando que é uma transformação gigantesca acontecendo no mundo por conta de ciência de dados e inteligência artificial. E aí você falou que é minha área de formação. Sim, é. Só que não é minha área de formação no bacharelado. Primeiro eu formei em economia e administração. E aí depois eu entrei na área de ciência de dados por um entendimento, né? Que tinha muita coisa acontecendo, que eram transformações muito grandes rolando e que também, de forma pragmática, conectava super bem com o que eu fazia. Que eu estava fazendo economia, né? Eu formei em economia e estava trabalhando com isso. Economia, pesquisa econômica, uso de dados econômicos. E aí que estava bem óbvio também que tinha uma oportunidade gigante de longo prazo, que ainda existe. E aí coisas como grandes modelos de linguagem, por exemplo, o ChatGPT, que saiu recentemente, e muitos outros. Modelo de linguagem, modelo generativo, vão multiplicar isso ainda mais. Sim. E de forma pragmática, me ajudava a fazer meu trabalho melhor. E podia multiplicar em muito, né, o que eu estava fazendo, o que eu estava entregando. E agora você está ajudando outras pessoas a fazer esse caminho e a entrar nessa área, né, através da Sirius. Aliás, estamos, né, porque somos sócios nessa empreitada. Mas como que se deu essa decisão? Você estava lá nos Estados Unidos há 10 anos, Vale do Silício, já talvez estabilizado, numa carreira potencialmente muito lucrativa, ganhando em dólar, e aí vem empreender em educação no Brasil. Por quê? Tem muito amigo meu que acho que foi doideira mesmo, né? Exato, era uma carreira muito lucrativa, ciência de dados em tecnologia, ainda mais no Vale do Silício, é extremamente lucrativo.
E aconteceram talvez 3 coisas que influenciaram essa decisão. A primeira é um desejo muito grande de contribuir para o ecossistema de tecnologia do Brasil, para a comunidade, assim, de forma ampla, da comunidade do Brasil, né? Mas especialmente o ecossistema de tecnologia. Era uma sensação de que tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa que pode crescer e que eu posso fazer parte disso, e está no momento bom para eu fazer essa contribuição. A outra coisa que aconteceu foi o entendimento que a gente está no meio de uma revolução industrial que está afetando completamente nossa sociedade. E aí esse foi acho que hoje está claro para todo mundo, né? Mas ficou 1000% claro para mim quando eu estava escrevendo meu livro, Rebooted, que é exatamente sobre que diabo está acontecendo no mundo, né? Foi um livro que foi publicado no primeiro ano da pandemia, exatamente sobre isso. O que vai acontecer com a nossa sociedade, com o mundo da tecnologia nos próximos 10 anos, acelerado pela pandemia. E aí, isso é muito óbvio que estava acontecendo no mundo inteiro, que está acontecendo no mundo inteiro, e que, sendo de Minas Gerais, que é uma área, está no nome, né? Minas, industrial, minério. E você é lá do Vale do Aço, né? Exato. Minha família é do Vale do Aço, aqui em Minas, que está no nome também, né? É a área que produz aço. E é muito óbvio que, tipo, 20 anos atrás, era uma região com muito dinamismo econômico, muitos empregos de longo prazo, benefício, galera aposentava bem, criava família, e que não existem essas oportunidades da mesma forma hoje. Ainda existem, não é que sumiu tudo não, tem seus altos e baixos dependendo do preço de commodity, mas não é como era, isso é muito claro. E o terceiro grande motivo foi pessoal, né? Eu tenho um filho que tem 3 anos, e aí eu entendi que eu preferiria criá-lo perto da minha família do que onde eu estava. Teve exatamente isso. Eu pensei, eu quero ensinar meu filho o valor de família, valorizar a família. Como que eu faço isso se eu moro numa cidade que não tem família, nem minha, nem da minha esposa perto, e que eu estou aqui por causa de grana, né? Trabalho, grana. Eu senti uma tensão interna, né? Que eu precisei resolver. E aí foi isso que me decidiu, né? Para empreender junto com... Aí nós conversamos, eu já estava num momento de mudança, você tinha idealizado a Sirius, estava no início do negócio, e aí deu liga. Foi. A Nóbio foi uma oportunidade que acho que você identificou também, né? Porque quando a gente começou a conversar, eu assim, Nóbio, tô precisando de alguém que entenda de dados aqui para um processo do MEC. Uhum. Você não pode me dar aqui seu CPF. Verdade, como especialista na área para ser professor, né? E daí a coisa foi ganhando. Você falou assim, não posso, mas eu posso ser mais do que isso. Exato. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Acho que tem a ver também, né, com um pouquinho dos temas, né, de sonho com pragmatismo. Já estava com esse desejo, esse entendimento, né, que tem uma mudança muito grande no mundo, que eu preciso ter uma revolução industrial que está afetando a sociedade de diversas formas, com empregos desaparecendo no Brasil e no mundo, com pressão grande em salários, muitas profissões que antes ganhavam bem não ganham mais, por causa de tecnologia, por causa de inteligência artificial, automatização. E então essa ansiedade de ter uma mudança gigante acontecendo no mundo, que gerava tanto desafios sociais, socioeconômicos,
quanto oportunidade de negócio. E aí essas duas coisas combinadas levaram, né, para escolher educação, que traz essas duas coisas. E aí teve uma conversa que exemplifica tudo, que não é que exemplifica, mas que amarra tudo isso, é que eu estava conversando com um amigo, Sam, que já vendeu empresa, trabalhou para grandes empresas de tecnologia na Califórnia, e eu falando, pô, Sam, quero voltar para o Brasil pelos motivos que eu já falei, mas também tem muita coisa que eu quero fazer aqui ainda, aqui no Vale do Silício. Então não sei, né? Não sei o que eu faço, uma tensão grande. Tem muita coisa que eu quero fazer aqui ainda. Aí ele falou assim, Arnob, aqui aonde? Acabou isso, meu cara. Aqui o que você quer fazer? Levantar dinheiro de investidor? Criar empresa de tecnologia? Você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo hoje. Não acabou esse monopólio de recursos, né, que a gente mencionou mais cedo. E vai para o Brasil, vai... Ele falou, não só vai para o Brasil, ele falou, vai também ensinar e trazer o que você trouxe. E foram... ele trouxe essas palavras. E aí, isso tudo culminou, né, no que a gente está, na nossa empreitada em conjunto hoje, na Sirius. Muito bom. Empreender é um ato de fé, né, também. É um salto que você dá... Total. Rumo ao incerto, desconhecido, mas com muita fé. Você tem... Que dica que você pode dar aí para quem está nos assistindo e está pensando em dar esse salto? Porque não é um salto simples, né? Ele mexe com a vida inteira da pessoa. Mexe com a vida inteira. E aí o conselho que eu daria é, antes de dar o salto, dê diversos passos. Vai tateando. Vai testando, experimentando e aprendendo. A gente tende a falar como se fosse uma dicotomia grande, né? Duas grandes opções mutuamente excludentes. Ou você trabalha de assalariado, vamos supor, ou você se empreende. E no extremo, sim, são duas opções bem separadas. Mas tem muita coisa aqui no caminho que pode ser feito, né? Então você consegue tatear e ver o que está funcionando e o que não está. Antes de tomar a decisão de pular, de dar o salto, né, com a Sirius, a gente fez diversas coisas, né, para testar a estrada, né? E aí eu posso falar do meu lado especificamente, né? Primeiro foi eu comecei a trabalhar com a Sirius ainda sem ser período integral, né? Então a gente combinou, falei, pô, né, eu consigo fazer isso e isso está refletido em todo tipo de compensação, e a gente combinou, né, é isso que eu consigo fazer, mas eu preciso desse outro tempo aqui para fazer outras coisas. E isso foi construindo, né, segurança no que estava sendo feito e criando a estrutura para poder dar finalmente o salto, né? Então, pô, se você está trabalhando e você quer testar uma ideia, tem muitas formas de testar, né? Começa a vender o seu serviço de forma adicional, né, ao seu trabalho integral, por exemplo. Cria uma versão do seu aplicativo e vê quantas pessoas você consegue para se inscrever nele. Teste as águas antes de saltar, né? Não é apenas um salto, tem muitos passos antes de você pular no abismo, mas tem uma hora que você tem que pular. Aí sim, você pode testar, pode ver a estrada, pode construir algumas coisas, mas tem uma hora que você tem que pular. E isso você está certíssimo. Tá certo. E vamos falar de Sirius? Vou deixar você falar, porque hoje aqui eu estou de host. O que é a Sirius? Fale mais dessa neo-universidade. O que isso significa? Bacana. Então, Sirius é a primeira neo-universidade do mundo focada em inteligência artificial e ciência de dados. E o que a gente faz? A gente ajuda líderes não técnicos a crescerem seus salários e suas carreiras com ciência de dados.
Nós somos uma faculdade credenciada junto ao MEC, com nota 5, nota máxima. Só 2% das faculdades do Brasil tem essa nota. Já fomos reconhecidos como uma das 15 startups mais promissoras da América Latina, de acordo com a Forbes. E nossa obsessão é o sucesso dos nossos alunos. E hoje eles trabalham em porção de empresas legais, né? Os alunos e graduandos da Sirius trabalham para empresas como Google, Uber, Ambev e muito mais. E é isso que a gente faz. Muito bom. E, bom, eu já sei que a Sirius hoje tem um curso, né? Que é um curso de pós-graduação, o Master in Decision Science, em Ciência da Decisão, né? Uhum. Que é precisamente voltado para esse profissional, que é um líder não técnico, que quer utilizar, né, ou aprender ciência de dados para utilizar na sua área de formação, né? Fala mais sobre isso, o que a gente chama de cross-skilling, né? Exato. O grande foco aqui dessa pós-graduação, e aí novamente, não, a pós-graduação que por uma faculdade, né, um certificado credenciado pelo MEC, que vai te ajudar a adicionar ciência de dados ao seu dia a dia. E cross-skilling, né, que é o que você trouxe, são habilidades cruzadas. Vamos te ensinar como acrescentar ciência de dados às habilidades e carreiras que você tem. Por exemplo, teve uma notícia que saiu esse fim de semana sobre a Sirius no Correio Brasiliense que fala exatamente disso. Foi até reportagem de capa. E lá tem histórias de alunos nossos. Saiu agora, então posso até falar, né, que eles contaram as histórias deles nessa reportagem. Tem a Carol, que formou em Direito, e ela trabalha em banco, e aí ela aprendeu ciência de dados, agora ela faz modelo financeiro dentro desse banco, habilidade cruzada, né? Porque ela está acrescentando o que ela já sabia sobre bancos com ciência de dados. Hoje ela trabalha remoto, antes ela não trabalhava. Pois é, né? Tem a vida que pediu a Deus, né? Palavras dela. Palavras dela, exato. O Léo, que tinha muita experiência com venda, agora ele usa dados para medir e entender operações, inclusive de vendas. Novamente, habilidade cruzada, né? Ele tinha uma porção de conhecimento de negócio, que agora ele adicionou ciência de dados. Tem o Rafael, que é CPO de uma startup muito legal que chama Payface, e é inclusive uma startup de inteligência artificial. O slogan deles, ou tagline, é pague com um sorriso, né? Você ri para a câmera do seu celular, cobra da sua conta. Eles têm uma parceria com uma grande bandeira de cartão de crédito, acredito que é Mastercard, se eu me lembro bem. E aí ele já era um executivo de ponta, só que ele ainda não entendia de ciência de dados. E aí ele adicionou ciência de dados às habilidades dele para poder fazer o que ele faz hoje. Então é isso, né? São habilidades cruzadas, para você construir em cima do que você sabe. E isso inclusive uma das formas de você ter sua diferenciação no mercado. Porque você não vai ser só um cientista de dados júnior cru. Você vai ser alguém que já entende de uma área de negócio, que é a sua área atual, e vai adicionar em cima dela. E essa é a pós-graduação que eu gostaria de ter feito quando eu estava entrando na área. Eu falei, né, eu formei em economia, eu demorei 4 anos para fazer a transição de não tech para tech. Foi muito bom no fim das contas, né? Deu certo, foi a carreira que eu queria, mas demorou pra caramba. Não precisava ter demorado 4 anos. E demorou por quê? Porque não tinha alguém para me mostrar o caminho das pedras. E existe esse caminho das pedras, né? E é o que a gente construiu nessa trilha da pós-graduação da Sirius. A gente codificou essa experiência no Vale do Silício numa pós-graduação de 9 meses que te ajuda a fazer essa transição. Muito bom. Bom, a gente tem um quadro aqui no podcast que a cada edição a gente fala de uma startup, que é o Startup da Hora. Então vamos ver qual é a startup da hora. A gente está acostumado a ver a tecnologia trabalhar a favor de diagnósticos clínicos, prevenção e tratamento de doenças. Mas um dos maiores problemas que o setor de saúde enfrenta hoje é o absenteísmo. O absenteísmo, também conhecido como no-show, é quando um paciente simplesmente não comparece às consultas ou exames agendados, ou
quando cancela no último minuto e muitas vezes não remarca. As razões para esse fenômeno são várias, mas o que nos interessa aqui, na verdade, é o que a tecnologia pode fazer para resolver ou minimizar esse problema. E uma das soluções para conter o no-show de pacientes em operadoras de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais já existe. É bem simples, mas funciona muito bem. Hoje eu vou falar da startup Nina Tecnologia. A Nina é uma plataforma de agendamento simplificada e centrada no paciente. Trata-se de uma inovação brasileira, uma startup catarinense. A Nina é bem nova no mercado, foi fundada há pouco mais de 4 anos e já tem mais de 100 clientes corporativos com milhares de confirmações e consultas feitas. Basicamente, o sistema funciona assim. Ele cria alertas e lembretes aos pacientes para que eles não se esqueçam de comparecer aos exames e consultas agendados. Para isso, a startup usa recursos da inteligência artificial, que cria essas mensagens personalizadas, enviadas por WhatsApp, SMS, e-mail e até chamada telefônica automatizada. Essa interação faz com que os usuários tenham mais disciplina e atenção para confirmar ou cancelar sua presença em tempo hábil para o espaço de saúde. E olha que dado bacana! A Nina já reduziu a taxa de no-show de seus clientes em 40%. Esse é um excelente exemplo de como a automatização e a inteligência artificial possibilitam que grandes ideias, como a Nina, sejam viáveis para solucionar dores do mercado que existem há décadas. Vale destacar que a Nina Tecnologia teve um crescimento incrível de 120% no primeiro semestre de 2022 e continua ampliando aí suas parcerias. Além disso, a startup vem ampliando em média 20% ao mês sua receita em comparação com o ano anterior, 2020. Olha que inovação bacana. E Arnóbio, estamos chegando aqui no final do nosso primeiro episódio do Mentorama e a gente sempre termina perguntando para os convidados sobre erros, sobre falhas que você cometeu aí ao longo da jornada e que foram fonte de aprendizado. A gente sempre aprende muito com erro, né? E a gente ouve pouco falar dos erros e das falhas dos outros. Então, aqui a gente sempre termina com perguntando um pouco sobre isso, sobre falhas, sobre erros, mas assim, eu quero aquela falha que foi dolorosa, mas que gerou muito aprendizado. Traz pra gente aí alguns exemplos de erros que você cometeu ao longo do caminho e que geraram aprendizados importantes. Vou contar 2 erros. Um foi um erro de falta de ação e o outro foi um erro de ação mal pensada, não planejada o suficiente. Então, quase que 2 lados de um espectro assim de muito pensamento, muita análise e pouca ação, e do outro lado muita ação e pouca análise, pouca decisão. Um dos erros, inclusive a gente cometeu ele juntos. Isso aí. Foi no último ano, né, de operação da Sirius. Opa. E a gente divide a responsabilidade por esse. Esse pode me colocar na conta do erro. Acho que vale um contexto rápido, né, da Sirius. A Sirius nasce como faculdade nesse mês, né? Janeiro de 2023. Foi quando, como vocês devem imaginar, né, o processo de regulamentação com o MEC, o Ministério da Educação, é demorado, como deve ser. E apesar de a gente estar trabalhando na Sirius há um tempo, como faculdade, a Sirius nasce agora, porque foi quando a nossa primeira turma de pós-graduação começou. Sim, porém, antes de ser faculdade, a gente dava cursos, né? Exato. Cursos livres, digamos assim. Uhum. Exatamente isso, Felipe. E aí um erro tem a ver com um desses cursos, que a gente estava fazendo um curso de 6 meses, que estava tendo satisfação muito alta dos alunos, resultado muito bom, e aí ao mesmo tempo a gente pensava, cara, não existe nem graduação nem pós-graduação de 6 meses. Pelo menos não que a Sirius queira fazer, né? Então a gente tem um curso que funciona, mas que não corresponde ao que a gente quer construir no futuro. E aí a gente pensou, como é que a gente faz a gente resolve essa tensão, né? Vamos criar um curso que
Ainda vai ser curso livre, claro, porque tem que esperar as portarias, autorizações do MEC, porém que vai ter uma equivalência mais alta com um curso credenciado. E aí isso só para o nosso aprendizado, para nossas operações, né? Não era que isso viraria um diploma, não. Era só para a gente ter algo que era correspondente ao que o que a gente ofereceria também como faculdade. E a gente decidiu, o que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer a Sirius no futuro vai ter um curso de tecnólogo, 24 meses. Vamos fazer esse mesmo curso, só que agora, como curso livre, sem diploma. E aí a gente tomou essa decisão, né, de virar a chave. Que era um negócio que resolvia um problema da Sirius e não um problema dos nossos clientes, né? Excelente, excelente. A gente tentou resolver um problema da Sirius, que era, a gente não quer dar curso de 6 meses, porque não é o que a gente vai oferecer como faculdade. Vamos resolver esse problema da Sirius, mas não os nossos clientes. Perfeito, esse é um resumo perfeito. E a gente teve isso sem conversar com os clientes de forma suficiente, né? Para entender que... Hoje é fácil ver a loucura, né? Quem vai fazer um curso de 2 anos sem diploma? Isso é muito raro no mercado, né? Tem muito pouco. Pois é, e aí a gente falhou miseravelmente, porque botou no ar e a gente tinha uma meta de matriculados que estava muito, muito, muito... A realidade mostrou que ela estava muito, muito, muito mal pensada, né? E a gente nem entendeu antes de lançar se existia demanda, né? Ou sabe, não tem como você ter certeza da demanda até lançar também, né? Isso aí dá para deixar claro. Só tem um teste real que é as pessoas te pagando. Antes disso, toda pesquisa é preliminar. Então, isso é verdade. Ao mesmo tempo, a gente não teve, né, uma descoberta para entender o que o cliente estava buscando que a nossa solução resolvia para ele ou para ela. Então foi um erro total de resolver o problema da Sirius, mas não resolver o problema do cliente. E também de não conversar o suficiente com o cliente, né? Isso é muito claro como empreendedor, imagino que você se sente de forma parecida, né? Toda vez que você faz uma maratona de conversar com o cliente, alguma coisa muda. 100% das vezes tem aprendizado. 100%. Você ajusta um processo, pode ter um aprendizado gigante. Vou ter que redesenhar muita coisa do produto. Isso é possível. Mas, no mínimo, você aprende algo do processo que não está funcionando bem, algo do seu software que não está funcionando bem. Sempre. 100% das vezes você aprende. E aí a gente não fez isso o suficiente nesse lançamento. Foi uma falha clara minha de não entender isso com profundidade. E a outra, de falta de ação? Falta de ação foi quando eu decidi que eu ia escrever um livro pela primeira vez. E aí foi em 2015, mais ou menos. Eu decidi que ia escrever um livro. Eu nem estava podendo trabalhar nessa época, porque eu estava trocando de visto nos Estados Unidos. Então, legalmente, eu não podia trabalhar. E aí, assim, na real, era a situação perfeita, né? Cara, eu tô dentro de casa, não tô podendo trabalhar. Eu tinha uma empresa me esperando, então eu tava tranquilo, na real, né? Pô, é uma férias surpresa, porque daqui a 3 meses, ou sei lá, quando sair o documento, essa empresa tá me esperando, show, então eu posso fazer o que eu quiser agora. Então vou focar, né, em fazer esse projeto do livro, que já era um sonho de longo prazo. E aí eu planejei, e não fiz. E não fiz por muitos anos. Esse negócio me incomodou por anos. Tipo, até 2018 ou 2019. Foi mais ou menos 2018 ou 2019. Ou seja, 4 ou 5 anos depois que eu me falei. Arnaldo, você falhou. Você não conseguiu escrever esse livro. E foi falta de ação e excesso de planejamento. E aí foi algo que... Esse foi o erro, falta de ação. Tentei planejar demais, tentei analisar demais, tentei entender de forma... eu fiz uma porção de workshops que foram muito legais, inclusive no South by Southwest, né, que é o SXSW, para testar conceitos do livro e tal. Mas eu não transformei em ação, foi falta de ação. E aí, no contraste, né, que o livro que eu de fato publiquei... foi escrito em 9 meses.
Que aí eu decidi fazer o contrário. Eu falei, cara, eu já tentei de uma outra forma e falhei. Não, agora vai acontecer. Isso tem que acontecer em tal data, isso em tal data, isso em tal data, isso em tal data. E aí rodou. Então foi um erro de falta de ação, né? Foi um projeto que ficou me incomodando por uns quase 5 anos. Porque eu não agi de forma decisiva o suficiente. Tem um editor, o editor do meu livro fala que o livro nunca está pronto. Ele fica pronto quando você decide mandar ele para a gráfica, mas o autor, se você abrir o arquivo lá, você vai querer mudar um monte de coisa. Total. Né? É um processo difícil para fechar. É uma frase relacionada aí. O livro nunca fica pronto, ele só fica abandonado. Uma hora você fala, tchau, vai com Deus, vai pro mercado. Depois a gente resolve o que mais tiver para resolver. Muito bom, muito bom. Arnóbio, super obrigado por ter aceito o convite de inaugurar aqui o Mentorando Podcast, de ser o primeiro entrevistado e de dividir com a gente erros, acertos, dicas, sua história, um monte de, enfim, bons casos. Para fechar, o que você tem de recado final para a nossa audiência? Tem muita gente que vai estar buscando empreender ou vai estar buscando entrar nessa carreira de ciência de dados, ou talvez fazer as duas coisas, né? Sonhe grande, com o pé no chão e mantenha o movimento. Desde que você esteja se movimentando, aprendendo, experimentando com coisas novas, vai dar certo. Opa, muito bom. Valeu demais. Quero te agradecer muito, quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio do Mentorama Podcast. Valeu!